E agora para a gente poder falar sobre a previsão do tempo para quem pretende viajar, aproveitar o feriado prolongado, ou você que eventualmente vai ficar na sua casa, não pretende sair nesse mundão por aí, saiba que tem muita previsão de chuva. Aqui em São Paulo mesmo, neste momento, o tempo está naquela cara de azedume, nublado, cinza. Olha lá a Avenida Paulista, o movimento dos carros e... Te conto que muito dessa avenida ferveu nos últimos dias com blocos de carnaval e deve ferver ainda mais. E aí, quem está pensando em ocupar as ruas da cidade tem que se preparar para a chuva. A gente convida agora para uma conversa o meteorologista e também professor de meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Wanderson Luiz Silva. Professor, tudo bem? Obrigada, pela gentileza de nos dar entrevista. Tudo bom, Elisa? Bom dia. Bom dia. Olha, já quero começar te perguntando sobre a chuva, evidentemente, porque muita gente que está ali se planejando para poder curtir um pouquinho do feriadão, principalmente nos nossos litorais deste Brasil, fica ali olhando para o céu para ver se tem chuva chegando. Então, aqui para a região sudeste, professor, de que maneira devem ficar os próximos dias? Então, a gente tem agora uma frente fria que está passando pelo litoral de São Paulo. Então, como a gente já tem um tempo um pouco mais quente e úmido, essa frente fria ela vai servir como uma espécie de gatilho para poder formar mais nuvens carregadas e chover bastante. Então, a gente está esperando aí acumulados de chuva bastante acentuados, especialmente no litoral de São Paulo. Pega um pouquinho ali o litoral do Paraná também e do sul do estado do Rio de Janeiro. Então, vale hoje uma atenção especial para essas áreas, né, do leste de São Paulo, sul do Rio, porque essa frente fria vai ajudar a formar muitas nuvens carregadas com volumes de chuvas que podem ser significativos aí, especialmente entre a tarde e a noite desse sábado. Essa frente fria, ela ajuda a formar aquele famoso canal de umidade, né? Aquela zona de convergência que atravessa a região sudeste, passa pelo centro-oeste até o norte. Então, por isso que essas pancadas de chuvas, só que com uma intensidade um pouquinho menor, também são esperadas para o interior de São Paulo, para todo o restante do estado, sul de Minas, Triângulo Mineiro, quase todo o centro-sul ali de Minas Gerais. Grande parte também do estado do Rio de Janeiro também pode ter essas pancadas de chuvas agora entre a tarde e a noite deste sábado, principalmente. E o Espírito Santo é o único estado do Sudeste aí que vai escapar um pouco mais dessas chuvas mais intensas. Quando a gente fala a respeito do Sudeste, a gente acaba focando um pouquinho mais a atenção no litoral, né? Porque é muita gente que acaba ocupando todas as cidades, seja no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, também aqui em São Paulo, ou quando a gente fala do Nordeste, quando a gente fala do sul do país. Por exemplo, eu estou vendo aqui que Paraty, que é uma cidade que recebe muita gente, hein, querendo aproveitar o carnaval, tem previsão hoje de aproximadamente 30 graus, mas muita chuva. É preciso que nós estejamos num estado de alerta para essas regiões, porque elas costumam protagonizar algumas cenas bem sensíveis, né? Por causa de excessos de chuva. Sim, é bastante importante porque essas áreas do litoral de São Paulo e ali também da Costa Verde, aqui do estado do Rio de Janeiro, né, Paraty, Angra dos Reis, tem aspectos ali que a gente chama de aspectos fisiográficos muito importantes que ajudam a chuva a ficar ainda mais intensa quando a gente tem um sistema frontal passando, quando a gente tem a frente fria passando. A gente tem a própria Serra do Mar, nessa região serrana que passa pelo litoral, a própria vegetação da Mata Atlântica ajuda a trazer mais umidade e fomentar essas nuvens de chuva aí de maneira mais expressiva também. Então, de fato, hoje tem previsão de chuva que pode ser localmente forte, vale sim o estado de alerta, vale a atenção para as próximas horas aí, especialmente da tarde à noite desse sábado e ainda um pouco durante o domingo também. A situação só começa a melhorar um pouquinho mais para o início da semana. Quero caminhar um pouquinho com você também até o nosso Nordeste. Tanta gente ali na expectativa para poder curtir folga, curtir praia, curtir carnaval. Como é que fica a previsão do tempo para essa região do país? Então, lá no Nordeste, a gente tem aquela famosa chuva passageira que vai acontecer aí, especialmente no litoral leste da região. Então, cidades aí onde tem carnavais famosos, como Recife, Salvador, aí vão ter calor, vão ter aquele sol entre nuvens, calor e aquela chuva bem rápida só para refrescar. Não deve ser nenhuma chuva que vai ficar de maneira intermitente, não. Então, é só essa chuva bem passageira mesmo. Quando a gente vai para o interior do Nordeste, um pouco mais seco, e o litoral norte da região Nordeste, ali, já o litoral do Ceará, do Maranhão, já tem a previsão de umas pancadas de chuvas um pouquinho mais intensas, mas também do mesmo padrão, de forma passageira, nada que vai ficar ali durante todo o carnaval.
Só confirmando então, com o nosso meteorologista, que gentilmente aceitou conversar aqui com a gente, para as duas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem temperaturas parecidas, aquela chuvarada que deve cair assim ao longo do dia ou algumas diferenças? Então, entre as duas, a gente vai ter uma diferença de temperatura, porque em São Paulo, essa frente fria ela vai conseguir trazer um pouquinho de temperaturas mais baixas. Então, em São Paulo, vai conseguir refrescar um pouquinho aí nesse sábado e domingo, com temperaturas máximas que podem ficar em torno de 22 até 23 graus somente na capital paulista. Já no Rio, não. No Rio, essa frente fria ela passa mais para o oceano, então continua muito abafado, tem previsão de máxima aí de 30, 31 graus nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro e pancadas de chuvas que podem ser localmente fortes. O pessoal que vai estar fervendo pelas ruas, eu acho que eles não vão se incomodar muito não, né? A gente vai ficando velho, vai começando a querer fugir da chuva, mas se o pessoal tá no meio do bloco, né, professor? Tá naquela folha, imagina, olha esse pessoal pulando aí, quando cai a chuva, gente, fica todo mundo murchinho, mas tá todo mundo feliz da vida e ali até refresca um pouco. Conversamos com o Anderson ou Wanderson, não quero cometer uma deselegância. Certo, como se fosse V. Então, Wanderson Luiz Silva, meteorologista e também professor de meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez pela gentileza. Obrigado a você.